E aí galera do Civil, beleza? Mais uma vez estamos aqui testando mais uma edição do vídeo para vocês. Hoje nós temos um convidado que muito vai interessar para vocês. Apresenta pra gente aí, Zé. Hugo Nogueira, ele que é graduado em Economia e também especializado na gestão de café aqui na região de Vila Conquista, né? Então temos aqui uma pessoa já conceituada para falar de um assunto muito importante para todo o Brasil. Nós estamos vivendo uma situação em que a economia do nosso país tem sido prejudicada por uma má administração do governo atual. Qual é a tua visão com relação a esse modelo de governo em relação à economia brasileira? Bom, infelizmente a perspectiva que a gente vive hoje, não só de hoje, certo? Desde ali o momento que a gente teve a nova Constituição e teve novamente ali o voto direto, a gente vê que a nossa democracia ainda é uma democracia muito nova, porém muito frágil. Então hoje o que rege a lei hoje é um presidencialismo de coalizão, em que para que eu seja eleito eu preciso fazer conchavos políticos e a partir do momento que eu ganho essa eleição eu tenho que distribuir cargos. Então assim, você vê que há uma briga muito intensa entre os partidos políticos para conseguir os ministérios que têm maiores orçamentos ou então as estatais que mais executam obras, porque a partir daí eu vou conseguir fazer melhores negócios, né? Então assim, infelizmente essa estrutura dada é muito ruim, certo? E isso tem impactos extremamente ruins para a sociedade. Então impacta diretamente a economia e consequentemente o bem-estar dos cidadãos. Dentro dessa questão, você já tem, na sua forma de pensar, a solução para o caos financeiro do país? Se você for conversar com economistas, com demais profissionais da área, o pessoal costuma até brincar, né, que para cada um economista há duas posições diferentes. Então assim, essa é a minha forma de pensar, sigo uma linha liberal no campo econômico, no campo moral sigo os princípios conservadores e no que se refere ao aspecto financeiro, eu entendo que o nosso país neste momento está encaminhando para um status de insolvência fiscal. O que seria a insolvência fiscal? A falta de capacidade de pagamento, certo? Então durante 14 anos a gente teve um governo populista que gastou mais do que deveria, incentivou bastante o consumo. No curto prazo isso foi bom, porque aumentou o poder de compra das pessoas, só que isso não foi sustentável, certo? E quando chega agora, nós estamos pagando a conta. E a grande questão é que esse mesmo governo, ele produziu, não só ele, mas todos os partidos que estavam ali trabalhando junto com esse governo, produziu esse caos financeiro, esse caos econômico, social, e chegam agora, eles querem trazer o remédio. Mas, ao meu ver, o que ocorre? Se você não aplica a correção de maneira imediata, se você não corta o mal pela raiz e você sempre fica postergando, esse mal tende a crescer. Então, se você for pegar as estatísticas do governo federal, você vê que o nosso déficit primário ele sempre está aumentando. O que isso representa? O governo hoje gasta mais do que arrecada. Então você sabe, é como se fosse um orçamento familiar. Você sabe que se seu orçamento não está encaixando, você vai ter que cortar em algum ponto, porque se você ganha 1.000, você gasta 1.200, no próximo período você só vai conseguir gastar 800, certo? Então, a mesma forma acontece com o governo, só que o governo ele consegue se financiar. Então, esse mesmo governo e os governos anteriores que trouxeram o país para o caos, eles vêm também com a solução, só que essa solução é como? Minha solução é mais branda que a sua. Então, a população, como ela não tem conhecimento econômico, ela sempre vai pensar da seguinte forma: o homo econômicos, né? O que vai me dar mais bem-estar no curto prazo é eu consumir mais. Então, eu vou pegar as ações mais fáceis. Então, na minha visão, o que a gente precisa fazer agora é um forte ajuste fiscal, certo? A gente precisa corrigir, sobretudo cortar regalias, cortar subsídios. Saiu um estudo do Banco Mundial muito interessante. Aqui no Brasil é um caso muito especial e que em nenhum país do mundo isso ocorre. Um estudo comparando o Brasil com os países da OCDE. No Brasil, o prêmio, o bônus que há para o funcionário público é muito grande, é 75% na média do que se paga para a iniciativa privada. Ou seja, na iniciativa privada, a mesma função, o mesmo serviço
o cara que está no setor público ele recebe 75% a mais, certo? E quando você pega a produtividade dele, é o inverso. Ele tem uma produtividade muito menor do que o cara que está na iniciativa privada. Quando você pega o custo unitário do trabalho, sai muito maior do cara que está no setor público. Ou seja, então a gente precisa enxugar, a gente precisa cortar onde é necessário, certo? Para quê? Porque os agentes econômicos eles se baseiam na expectativa. A gente precisa gerar expectativa positiva para os agentes econômicos. A partir de então, a gente vai ter um novo ciclo de crescimento na economia. E esses agentes econômicos, eles geram expectativa a partir de medidas que já sejam chamadas bruscas, né? E uma dessas que alguns governos liberais já estão anunciando e que causa, é meio impopular para o Sim, as medidas impopulares. São privatizações. O que você acha disso? Olha, infelizmente, a empresa estatal, na sua grande maioria, não funciona no Brasil. Por quê? Foi como eu falei no início. Os cargos são leiloados, certo? Para você ter uma ideia, muito do que é gasto pelo setor público é gasto de maneira ineficiente. De que forma? Se você for pegar muito do que foi gasto em editais públicos e você for ver em que ele foi aplicado, você vai ver que muitas das ações, muito do que foi construído, hoje está inutilizado ou subutilizado. Se fosse na iniciativa privada, o que estaria ocorrendo? O agente econômico estaria dando ali o máximo possível para que o seu investimento fosse amortizado e ele tivesse um retorno sobre aquilo. Mas quando o cara está no setor público, não necessariamente ele está em busca de lucro para sobreviver, porque ele sabe que, no final das contas, o Estado sempre vai estar pagando. Então, o objetivo da empresa pública não é dar lucro, certo? É promover bem-estar para os cidadãos. Mas a partir do momento que esse bem-estar não está sendo gerado, pelo contrário, está gerando um ônus, o que ocorre? Um agente econômico, um empresário, a partir do momento em que o governo gera uma expectativa negativa para o empresário, como aumento de impostos, excesso de gastos, o que o empresário pensa? Está gastando demais? É só você olhar o déficit público, essa crescente déficit público. Ele vai pensar o quê? O governo em algum momento vai ter que cortar isso, ele vai ter que enxugar. Dessa forma não dá. Ou ele vai aumentar imposto, ou ele vai produzir algum efeito ruim na economia, como imprimir dinheiro, gerando inflação. Então isso gera uma expectativa ruim para mim enquanto empresário. E o que eu vou fazer? Eu não vou investir, eu não vou montar minha empresa ou eu não vou ampliar minha capacidade instalada. Então a economia ela vai estagnar ou retroceder. Então o que o governo precisa fazer é gerar expectativa positiva para os agentes econômicos, sobretudo através das instituições. Nossas instituições precisam funcionar. Então, como é que funciona? Eu preciso ter segurança jurídica. Infelizmente no Brasil a gente está com problema de segurança jurídica. Então a gente vê que o judiciário está prestando um desserviço para a sociedade. A gente vê que o executivo ele não tem conseguido cortar na pele, só que ele quer que a população pague mais impostos. Ou seja, eu enquanto cidadão eu tenho que ter um esforço maior de pagar mais imposto, porém o setor público não corta na pele. Então isso gera um ciclo negativo muito grande na economia e acaba ocorrendo o que tem se visto hoje. Em 2 anos nós perdemos aproximadamente 8% do PIB. Saiu uma pesquisa recente que para o Brasil, o cidadão brasileiro voltar à mesma condição, ao mesmo patamar de vida que ele tinha no ano de 2012, vai demorar 10 anos, ou seja, lá para 2022, para que o brasileiro tenha a mesma renda per capita que tinha no ano de 2012. 10 anos perdidos. Você tem pensado assim, sobre a questão da Previdência, qual o modelo que você acredita que seria o mais rentável para que se pudesse aplicar no Brasil? Porque pelo que a gente vê hoje, ao caminho que vai acontecendo das coisas, a gente vê que talvez nossos netos nem tenham Previdência pelo que vem acontecendo nos últimos, e a reforma ainda não obteve algum efeito grande e tem muitas críticas ainda. Então, para você ter uma ideia, só com a saída do governo anterior, eu não vou discutir aqui o mérito, se foi justo ou injusto, se teve legalidade jurídica ou não. Mas só pelo fato de ter saído do governo anterior, a gente viu que houve uma mudança de expectativas. Para uma economia que decresceu em 2 anos aproximadamente 8%, você voltar a crescer 1%, poxa, você chegou pelo menos ao fundo do poço. Você mudou a tendência da curva, o comportamento da curva. E você vê que o governo que está aí é um governo extremamente corrupto, mas do jeito que estava antes, está muito pior, por causa das expectativas negativas. O governo, infelizmente, que veio também não conseguiu mudar muita coisa. Trouxe alguns pontos positivos, como a reforma trabalhista, tentou implementar também a reforma da Previdência. Porém, a mensagem que foi passada aos
cidadãos, não foi uma mensagem, na verdade não foi uma mensagem tão clara. O que acontece? Nesse meio termo, as pessoas começam a politizar algo que não pode ser politizado. Foi como você falou, poxa, eu quero que os meus filhos, os meus netos também tenham a possibilidade de se aposentar. Só que quando você pega os aspectos demográficos, os aspectos econômicos financeiros, você vê que isso é insustentável. Infelizmente, a esquerda ela não tem noção do que é restrição orçamentária. Essa PEC agora da limitação dos gastos nada mais é do que uma restrição orçamentária. Eu estou definindo que o máximo que eu posso gastar é X, eu não posso ultrapassar isso. Isso é óbvio, você é um exemplo, uma pessoa assalariada. É óbvio que você tem uma restrição orçamentária, você não pode gastar mais do que isso. Se você chegar e passar no cartão de crédito, você está consumindo uma renda que não é sua, você vai ter que pagar. Então, na verdade, essa medida, esses 20 anos do congelamento de gastos, só vai ser reajustado pela inflação, ou seja, você não vai ter aumento de gasto real. Isso gera uma expectativa positiva para os agentes econômicos. Aí as pessoas ficam discutindo, tá tirando da educação, tá tirando da saúde. Pelo contrário, é constitucionalmente previsto você aplicar tanto na saúde quanto na educação, tem uns percentuais. E por incrível que pareça, algumas pessoas fizeram alguns cálculos falando que a Previdência tem resultado positivo, né? Tem superavitária. Mas na verdade não é, porque o que acontece? A maioria dos nossos impostos, tributos e taxas, ela tem natureza social, certo? E pelo fato de ter essa natureza social, as pessoas juntam tudo isso em um grande conjunto e destinam para a Previdência. Então, se você fizer isso, de fato, vai dar um superávit. Porém, esse mesmo recurso, ele é distribuído em outras áreas. Então, esse recurso que o pessoal está fazendo esse cálculo, hoje é aplicado na educação, já é aplicado na saúde, já é aplicado em infraestrutura, logística. Enfim, é um recurso só, você não pode aplicar o mesmo recurso duas vezes. E, por incrível que pareça, a proposta da Previdência é uma proposta muito boa, porque, constitucionalmente falando, ninguém pode se aposentar ou receber um benefício menor do que um salário mínimo. A proposta da reforma da Previdência era justamente atacar os privilégios. Então, hoje tem muita gente que onera a Previdência, recebendo além do que deveria. Então, a Previdência iria atacar justamente os cargos eletivos, ou seja, os políticos, certo? Então, os parlamentares, eles teriam que se adequar ao regime geral de Previdência. O setor público também iria se adequar. Aí, quando o pessoal fala assim, os mais pobres serão os mais afetados. Aí que vem a questão lógica. Se o mínimo, constitucionalmente falando, que o cidadão pode receber é um salário mínimo, e a maioria das pessoas recebe um salário mínimo ou até 2 salários mínimos, então, quem tem o maior privilégio não são essas pessoas, são os 1% mais ricos da sociedade, funcionários públicos de alto escalão. Então a reforma da Previdência ia tocar justamente nesse ponto. É fato que a gente precisa ter uma reforma da Previdência, porque hoje é insustentável. Agora, o que não pode ser feito é politizar essas situações. Então, assim, infelizmente a esquerda ela não tem essa noção de restrição orçamentária. E hoje, quem defende aumento de gastos sem limite, então a esquerda, quando ela pauta, eu quero 10% do PIB, para você ter uma ideia, 10% do PIB representa quanto? Como é que eu vou aplicar isso tudo na educação e agir mais áreas? Então, quando algumas pessoas solicitam essa demanda, seria o melhor dos mundos. Só que isso não é viável. Então, o que a gente precisa prezar hoje é a sustentabilidade econômica financeira. Eu preciso que os meus filhos, os meus netos, eu preciso também me aposentar. Então, assim, foi nessa linha a reforma da Previdência e, infelizmente, politizaram demais. Assim, a questão política econômica é de grande importância, como a gente está vendo aqui. Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui do serviço está muito feliz em ter esses dados em mão e está sabendo disso, mas também tem questões sobre segurança e saúde que são importantes e que também entram na questão econômica, porque você precisa o Brasil precisa dar um jeito nisso. Há muito aumento a gente tem das 20 maiores cidades mais violentas, a gente tem as 7. Então, conquista, inclusive, infelizmente, está nessa... Então isso é um dado muito alarmante. Nessa lista. O que é que se pode fazer em relação a isso, visto que estamos em ter restrições orçamentárias? É justamente isso. Quando as pessoas falam o seguinte, você é direitista, você é neoliberal, você, enfim, na verdade, isso é um grande engano. O que nós defendemos? Na verdade, nós defendemos um Estado em que... Para quê? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês agora. O Estado, na opinião de vocês, precisa produzir pão? Não precisa. Por que não precisa produzir pão? Porque a iniciativa privada produz, e produz muito bem.
O setor privado precisa produzir roupas, o setor público precisa produzir roupas, o setor público precisa fazer uma infinidade de atividades econômicas? Não, por quê? Porque o setor privado já faz. Então, na literatura econômica, afirma o seguinte: o setor público ele só precisa intervir na economia quando o setor privado não tiver interesse de fazer aquilo. Então, quando o setor privado não tiver interesse, o setor público vai para preencher um problema de oferta. Então, quando a gente fala essa questão de Estado mínimo, não é que a direita não gosta dos pobres. Isso é uma imagem vendida totalmente errada. Pelo contrário, a gente acredita que um Estado onde as instituições funcionem bem, um Estado onde passa uma imagem positiva para os agentes econômicos, ele vai ser um Estado próspero. Por quê? Porque a partir de então as pessoas vão ter capacidade de empreender e através disso eles vão gerar emprego e renda, vão gerar riqueza para a sociedade. Então quem gera riqueza para a sociedade é o setor privado, não é o setor público. O setor público apenas se apodera desses recursos e distribui, mas infelizmente está distribuindo mal. Aí a gente vê obra superfaturada, a gente vê os desvios, a gente sabe que os recursos eles são escassos e as nossas necessidades e vontades são limitadas. Se fosse pela minha vontade, eu queria nós iremos querer tudo, mas não é possível fazer isso. Então, o que a gente precisa fazer? Definir o que é prioridade. O que é prioridade hoje é educação. As nossas crianças precisam saber resolver as operações matemáticas básicas. As nossas crianças precisam conhecer de história, as nossas crianças precisam conhecer o português. Nós precisamos ter saúde, as pessoas não podem estar morrendo na fila do SUS. Nós precisamos ter infraestrutura. E como é que a gente faz isso com o Estado que não tem capacidade de se autofinanciar? Hoje o Estado ele consome mais do que ele arrecada. E arrecada muito, né? E já arrecada muito. E essa elevada arrecadação acaba impactando justamente o nosso dia a dia. Porque a partir do momento que você vai no supermercado comprar os itens que você precisa, os itens de primeira necessidade, você está pagando imposto. Essa jornada sua com relação a esse movimento econômico se dá a partir da sua formação e é claro que também se dá a partir de uma experiência que você tem ligada ao campo político. Você surgiu em um movimento de esquerda, mas que depois você percebeu que na verdade o melhor a se fazer foi mudar o percurso porque você já não se identificava mais com alguns fatores. Quais fatores políticos da esquerda te fizeram confrontar a sua estabilidade nesse modelo de esquerda? Bom, inicialmente, como eu estudei na UESB, na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, e pelo fato de a direita ela ter uma posição em que hoje, felizmente, isso tem mudado, mas antes a direita ficava muito reservada. Então, a direita se preocupava muito mais em ter sucesso profissional do que ter atuação política. E, infelizmente, na UESB, a esquerda dominava as ações políticas. Eu sempre gostei de interagir, sempre gostei de participar e de algum modo, contribuir para o avanço de algumas pautas. E, naquele momento, eu vi uma boa oportunidade para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse entrar e dar a minha contribuição enquanto cidadão. A questão da esquerda, que no meu caso não me interessou mais, não concordei, não foi mais útil para mim enquanto ser humano, para minha visão de mundo, se dá no campo econômico e se dá também no campo da moral. No campo econômico, sobretudo, o que a gente acabou de começar. Infelizmente, as propostas da esquerda, elas não têm sustentabilidade econômica. Então, é algo que você não pode fazer ad infinito. É muito bom quando você tem recursos para gastar, como foram esses últimos anos do governo. E as pessoas, infelizmente, quando elas vão fazer suas comparações econômicas e políticas, elas olham sempre para o presente. Em determinado momento eu consumia X, eu tinha um bem-estar maior, eu tinha uma qualidade de vida maior. Sim, mas a conjuntura econômica também era diferente. A gente pode perceber que tudo começou com o advento do Plano Real. Então foi com o Fernando Henrique Cardoso, a estabilização monetária, a estabilização macroeconômica. Então o PT pegou aquelas bases, tanto que o primeiro governo de Lula, ele enviou até uma carta ao povo falando que não iria mudar as regras. Ou seja, na nossa sociedade, a obediência às regras é muito importante. Você vê que Dilma teve uma ação equivocada no setor energético, que até hoje a gente está pagando preço, que foi a quebra de contrato. Não se quebra contrato, você não pode mudar as regras.
Porém, você tem que fazer as regras de maneira adequada. Sobretudo, é a concorrência que gera bem-estar para a sociedade. O governo Lula, no primeiro mandato, ele seguiu as premissas. E no segundo mandato, como ele pegou uma conjuntura internacional muito boa, sobretudo com a valorização das commodities e o crescimento chinês, ele conseguiu ter essa elevação. Porém, esse ciclo econômico de gasto exacerbado chegou ao limite. E o nosso crescimento, sobretudo, foi baseado na via de consumo. Só que você consome, chega a um determinado momento que você não tem mais condições de consumir porque não tem renda para consumir, certo? Não tem renda para consumir. E, infelizmente, as pessoas fazem o quê? Naquele momento eu tinha uma condição de vida melhor, e isso você acaba relacionando a determinado candidato político. No governo de Lula eu tive uma condição de vida melhor, então, necessariamente falando, se ele votar hoje, ele vai me trazer uma condição de vida melhor. Não necessariamente. Os fundamentos macroeconômicos, os fundamentos internacionais estão diferentes, as coisas mudaram, certo? Uma coisa importante é o seguinte: independentemente de esquerda ou direita, eu vi uma definição muito interessante. O que é esquerda e o que é direita? A esquerda, ela acredita que quem irá corrigir as distorções sociais é o Estado. No caso, a direita acredita que quem irá corrigir essas distorções sociais vai ser o próprio mercado. Eu acredito que é o mercado que vai corrigir as distorções sociais. Porém, o mercado não é um Deus, o mercado não é perfeito. Então, independentemente se o político for de esquerda ou de direita, qual é a missão dele ali? Qual a visão dele? Perpetuação do cargo. Nenhum político, ele é bom ou ele é mau. Então a gente fala assim, poxa, tal partido, tal político não gosta de pobre. Ou tal partido ou tal político é o pai dos pobres. Isso não existe. Se eu quero me perpetuar no cargo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para que as minhas ações vão convergir em votos. Então, quando você tem uma determinada política pública, determinada ação econômica, isso é irracional pensar que um político está fazendo isso porque ele é mau ou porque ele é bom. Pelo contrário, isso depende muito da conjuntura. Então o próprio Lula, entre em vídeos anteriores, você consegue até capturar isso no YouTube e em demais plataformas, ele fala que é necessário de vez em quando ter a reforma da Previdência. Só que hoje o pessoal está politizando, pegando pela ótica do empresário, quando o pessoal fala da reforma trabalhista. Você não pode tirar direitos, são cláusulas pétreas, entendeu? Você não pode chegar, são cláusulas fundamentais. Você não pode chegar e mudar isso só com a nova Constituição. Então o pessoal fala, tal candidato vai tirar direito trabalhista. Isso não existe. A reforma trabalhista, ela foi importante. Claro que tem abusos de todos os lados. Tem abuso tanto do empregador quanto do empregado. Mas se você olhar pelo outro lado, pelo ponto de vista do empregador, infelizmente ele é tido aqui em nosso país como o vilão da história. Ele é o grande vilão da história. Ou seja, ele é o cara que explora, ele é o cara que não respeita as leis, ele é o cara que só nega imposto. Porém, quando a gente vai pegar no dia a dia, você tem hoje 14 milhões de pessoas desempregadas, mas qual a quantidade de empresas que foram à falência? Qual a quantidade de pessoas que estão extremamente endividadas, até tiveram que se desfazer de patrimônio pessoal para compromissos? Entendeu? Então, assim, é necessário a gente entender que o empresário é um agente econômico fundamental e é ele quem gera emprego e renda e riqueza em nossa sociedade. Então a gente não pode demonizar as coisas, nem tanto, nem tão pouco. E a questão da terceirização? Bom, a questão da terceirização é um ponto importante. Você tem os prós e os contras. Então, de fato, os funcionários que entram, eles não têm as mesmas condições de trabalho de um funcionário que já está contratado diretamente pela empresa, porém, sobretudo no setor público, isso aumenta a eficiência da produção do serviço. Ou seja, eu tenho uma dificuldade muito grande em punir ou demitir, ou o que quer que seja, um mau funcionário no setor público. Quando eu terceirizo, se a pessoa não atende as minhas necessidades, eu consigo substituí-la com facilidade. Então, o que a gente deve prezar é o seguinte, é a boa prestação de serviços no setor público. E até empregar mais. Sim, até empregar mais, sim. Menor custo, né? Sim, é isso. Então, assim, o que a gente deve prezar é o seguinte, a maior eficiência possível no setor público. Você falou sobre a questão política, de que até o próprio presidente Lula teve que fazer algumas medidas que não foram provavelmente da esquerda, só que você como liberal, aí fica a dúvida, foram mais usadas questões keynesianas.
E hoje também se volta a ter mais esse pensamento, tanto que a maioria, eu fui ver o debate também dos políticos, dos economistas, a maioria deles tem mais a visão keynesiana de gastar, de botar o dinheiro na economia, para que assim pudesse voltar a economia a crescer e também dessa forma ser uma coisa mais popular, né? Porque você pode falar isso e saber que o pessoal vai gostar. Se um presidente fala isso, que vai tirar todo mundo do Serasa, que vai dar dinheiro, então o pessoal fica feliz. Mas você como liberal, como vê isso? E isso na prática, porque essa é uma dúvida que... Isso é estelionato eleitoral, né? Essa é a verdade. Mas assim, a grande questão é o seguinte, como você falou ao nome de Keynes, certo? Políticas keynesianas. Infelizmente, nesses últimos anos, nem política keynesiana a gente teve. Por que não teve política keynesiana? A teoria keynesiana é baseada sobretudo no investimento, um termo técnico, é aumentar a eficiência marginal do capital. O que isso seria? É aumentar as condições de lucratividade para o empresário, através da redução do custo Brasil, o que quer que seja, para que o empresário tenha mais estímulos para empreender e através desse estímulo de empreendedorismo ele vai gerar mais empregos, então todo mundo vai se beneficiar. Porém, no Brasil, nem política keynesiana teve, foi um keynesianismo bastardo, só focou no consumo, só quis dar consumo para as pessoas. Foi como na Venezuela, quando você teve a queda do preço do petróleo, você bagunçou totalmente a economia, porque a economia era dependente de uma commodity, e lá você tinha esse populismo barato, e hoje como as pessoas estão? E agora saiu uma reportagem de que o presidente da Venezuela, vendo seu povo lá vender carne podre na feira, porque não tem energia para refrigerar, e o cara lá na Turquia, se não me engano, fumando charuto e comendo em restaurante elitizado. Esse pensamento que esses governos bolivarianos pregaram aqui na América Latina é justamente isso. A gente vai distribuir miséria. Hoje o foco tem sim uma desigualdade social muito grande no Brasil, mas as pessoas estão preocupadas, se você tem um carro e eu não tenho, então vamos dividir. Não, pelo contrário, se você tem um carro e eu não tenho, faça com que eu tenha um carro, mas faça como? Me dê condições, me dê oportunidade de trabalho. Eu sou muito favorável às políticas sociais, ao Bolsa Família, poxa, é um programa muito bom, porém tem as distorções. Quantas pessoas, infelizmente, não usufruíram desse benefício de maneira ilegal e tirou o benefício de quem realmente precisava? Aí você fala, não, mas atendeu todo mundo. Certo, se atendeu todo mundo, poderia ter dado uma renda maior então para as pessoas. O sucesso de um programa social se dá pelo número de pessoas que saem desse programa para entrar na iniciativa privada e não pelo número de pessoas que está. Se no ano 1 eu tenho, vamos supor, 10 milhões de pessoas e no ano 2 eu tenho 15 milhões de pessoas, isso não é um dado bom. Isso possivelmente é um dado ruim, significa que mais pessoas empobreceram e precisaram entrar, depender dessa ajuda. A gente teve uma fase em que o país tinha dinheiro estocado nos cofres públicos e tinha para emprestar para as nações. E repentinamente isso se esvaiu. Na sua visão, com a nova chegada desse novo presidente que está aí às vésperas de ser eleito nessas eleições de 2018, você acha quanto tempo demora precisamente para a gente ter essa moral novamente? Para que a gente gere expectativa positiva, para que a gente corrija esse rumo, é necessário corrigir os fundamentos macroeconômicos. Então isso vai demorar um tempo, mas isso vai depender de uma série de fatores. Se a gente conseguir um governo que ao menos pense no povo, pense de maneira republicana, faça o que deva ser feito, enxugue onde necessita, já vai ter uma expectativa positiva. A gente conseguindo zerar esse déficit e voltando a ter um crescimento econômico, então daqui a alguns anos a gente consegue mudar esse patamar, daqui a 4, 5 anos a gente consegue mudar esse patamar e retornar os investimentos. Aí a economia começa a fluir naturalmente. Estamos aqui com o Nogueira, neste momento eu vou deixar esse espaço aberto para ele fazer as suas considerações finais e seus agradecimentos. É justamente isso, queria agradecer a vocês a oportunidade de a gente começar e sobretudo ter essa conversa sadia. Então, como eu estava comentando com o Ezequiel, há diversas visões de mundo e eu não sou dono da verdade, de forma alguma. Essa é a minha visão de mundo, é assim que eu enxergo as coisas da vida e sempre busco dar a minha contribuição para a sociedade. De algum modo, acho que todo mundo tem como contribuir para a sociedade, seja como um bom funcionário onde você trabalha, seja tendo esses bate-papos, seja fazendo caridade, o que quer que seja, você sempre tem como fazer algo bom para a sociedade. Então, esse espaço é um espaço muito bom
para a gente debater diversos posicionamentos. Eu acho isso bacana. Sempre ter o respeito. Então não é pelo fato de eu ter uma visão de mundo diferente da sua ou vice-versa que a gente não deva ter respeito um ao outro. Eu acho que a gente pode se unir, convergir para um ponto interessante para a gente poder agir. Só que, sobretudo, eu acho que o ponto mais grave hoje que a nossa sociedade está enfrentando é a questão dos valores morais. A gente, infelizmente, está passando para a nossa juventude, para as nossas crianças, que fazer coisa errada é bom em algum ponto, em algum sentido. Um exemplo, as pessoas cometem crimes financeiros, o chamado crime de colarinho branco. Você vê que as punições, aqui não estou nem falando de partido, para mim não tem bandido de estimação. Qualquer pessoa que errar deve ser punida rigidamente, para dar exemplos, porque ali ele é alguém que está representando a sociedade. A partir do momento que aquela pessoa não é punida da forma adequada e exemplar, eu estou passando a mensagem para a sociedade de que a punição ela é branda e que vale a pena cometer o erro. Então, infelizmente, os valores morais da nossa sociedade estão se corrompendo e a gente tem que prestar atenção nisso. Tem que prezar, sobretudo, pela instituição família. A família é algo muito importante para a nossa sociedade e a gente tem que prezar, sobretudo, os valores morais da família. Então, os valores morais nós ensinamos dentro dos nossos lares, o que é certo e o que é errado. E a escola ensina o que é ciência. E é isso.